Agora nós vamos falar um pouquinho especificamente sobre a molécula de DNA. Entre os dois tipos de ácidos nucleicos que a gente encontra dentro do núcleo, o DNA, na verdade, é aquele tipo de molécula que tem o controle e a capacidade de saber o que tem que ser feito dentro da célula, ou seja, ele é o chefão da célula. Quando acontece isso, analisando a estrutura da molécula de DNA e não mais a sua conformação física em cromatina ou cromossomo, a gente pode ver o seguinte: o DNA é uma molécula composta por desoxirribonucleotídeos. Essa molécula, ela tem, na verdade, então, na estrutura dos nucleotídeos, sempre a seguinte composição: um fosfato, uma pentose, que é um tipo de carboidrato chamado desoxirribose, de fórmula C5H10O4, e uma base nitrogenada. Então, ao conjunto dos três segmentos, fosfato, pentose e base nitrogenada, a gente dá o nome de nucleotídeo. Como nesse caso é um nucleotídeo com uma desoxirribose, a gente chama ele de desoxirribonucleotídeos. Cuidado, é muito comum uma confusão entre nucleotídeo e base nitrogenada. Nucleotídeos são esses três pedaços, base nitrogenada só esse último. Esse último pedacinho, então, a base nitrogenada, é popularmente conhecido pelos tipos de bases que nós temos para montar o DNA. A citosina, a guanina, a timina e a adenina, que em geral são representados respectivamente por C, G, T e A. Nesse caso, então, a função do nosso DNA, através das sequências de bases nitrogenadas ou de nucleotídeos, é na verdade duas. A primeira função, que é a hereditariedade, que é a seguinte: basicamente o nosso DNA, ele tem o papel de simplesmente passar adiante nas gerações futuras as informações genéticas que nós temos. Ou seja, ele vai pegar as tuas informações genéticas e passar para os teus filhos, dos teus filhos para os teus netos, dos netos para os bisnetos e assim por diante. Um exemplo bem simples de hereditariedade que nós vamos ter. Nesse caso aqui, eu criei duas situações. Assim. Primeiro, as características genéticas do pai apresentam informações genéticas, um DNAzinho laranja e um DNAzinho roxo, que vieram dos pais desse cara. Segundo, o DNA de uma mãe vai apresentar as informações genéticas verde e vermelho, que ela também recebeu dos seus pais. Só que quando os pais vão reproduzir e ter um filho, eles não mandam tudo que eles possuem, eles mandam apenas uma metade do que eles têm, ou seja, 50% das suas informações genéticas. Sendo assim, o que acaba acontecendo então é que este pai vai passar 50% das coisas que ele tem. 50% das duas moléculas de DNA é uma das duas. Qual das duas ele passa? Qualquer uma. Nesse caso aqui, eu fiz como se ele estivesse passando a roxa para frente. Mas, da mesma forma que o pai está fazendo isso, a mãe também tem que fazer. Não dá para fazer diferente. Então, a mãe, das duas que ela tem, do vermelho ou do verde, ela vai mandar um dos dois. Nesse caso, ou o vermelho ou o verde. Quando acontece isso, então, a mãe vai mandar um dos dois. Nesse caso aqui, eu fiz a situação como se ela estivesse mandando o verde. Automaticamente, esse terceiro indivíduo aqui vai ser a célula do filho, desse casal. Então, como ele vai pegar 50% das informações que vêm da mãe e 50% das informações que vêm do pai, esse é o 100% dele. Esse 100% que ele tem aqui, na verdade, então, é metade das informações que vêm do pai e a metade das que vêm da mãe. Por isso que quando a gente faz um teste de DNA, através desse teste, é possível a gente prever e a gente também identificar qual foi a característica que foi mandada pelo pai, qual foi a característica que foi mandada pela mãe e saber que realmente esse filho é filho do casal. Então, a hereditariedade nada mais é do que passar as informações de uma geração para outra. É através do DNA que a gente faz isso. A segunda função, essa é uma função, assim, do ponto de vista da genética, bem relevante, que é o seguinte: chama-se controle celular. Na verdade, o controle celular significa assim: ele vai mandar na célula, vai dizer tudo que a célula precisa fazer. Só que quando se faz o controle celular, tu controla o organismo inteiro. E esse controle celular se dá através da seguinte sequência: as informações saem do DNA, são copiadas do DNA e são reescritas numa linguagem nova. Essa linguagem nova é chamada de RNA. Então, quando a gente pega as informações do DNA, através da sua sequência de bases nitrogenadas, a gente constrói o RNA. E esse RNA construído vai simplesmente fabricar as proteínas que o DNA mandou. Então, resumindo toda a genética da nossa célula e do nosso organismo funciona assim: o DNA manda, o RNA faz e ele monta proteínas. Quando ele monta proteínas, o teu corpo sabe o que deve ser feito com cada uma delas. A ideia geral da genética é essa: fazer o DNA, através das suas informações, fabricar proteínas com o auxílio do RNA. Então, para que isso seja possível, primeiro, a gente precisa montar a molécula de DNA. A molécula de DNA, na verdade, ela é montada por dois grupos de bases nitrogenadas diferentes.
chamadas de bases púricas, que são a adenina e a guanina, que se ligam sempre com bases pirimídicas, que são a timina e a citosina. A ligação entre uma base púrica e uma pirimídica acontece porque o DNA apresenta aquele modelo enrolado, que nós conhecemos, chamado modelo helicoidal ou de dupla hélice, que significa que são duas fitas que se enrolam. Só que essas fitas do DNA, elas embora sejam paralelas, uma vai e a outra vem. Como é que nós vamos saber qual é que está indo, qual é que está vindo, qual é o sentido dessas fitas? É porque existe um sentido que é regra de crescimento e funcionamento do DNA, do RNA e de todas as moléculas genéticas, que é o sentido 5' para 3', sempre do 5 para o 3. Então sai do 5 e vai até o 3. Sai do 5 e vai até o 3. Então, na verdade, as duas moléculas são paralelas, mas uma vai e a outra vem. Então, elas se cruzam. São moléculas antiparalelas. Então, se eu sei que elas são antiparalelas e que um A sempre tem que ligar com um T e que o G sempre tem que ligar com o C, se eu tiver uma timina de um lado, do outro lado vai ter que ter obrigatoriamente uma adenina. É obrigatório. Sempre vai ser assim. Só que entre A e T tem que ter uma ligação para garantir que a molécula se prende um lado no outro. Essas ligações que unem os dois lados da molécula, o A com o T ou o G com o C, são as famosas pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Entre as adeninas e as timinas existem apenas duas ligações de hidrogênio. E entre as guaninas e as citosinas existem 3. Sendo assim, nessa minha molécula que eu fiz aqui com o lado roxo e o lado verde, a gente vai ter no lado verde TAC, GGATC. Essa é a sequência que veio do 5' até o 3'. No sentido contrário, a gente vai ter indo do 5 para o 3. GATCCGT e A. Então vai para o 3'. Quando acontece isso, entre o T e o A, duas ligações. Entre o A e o T, duas ligações. Entre o C e o G, 3 ligações. Entre o C e o G, três ligações. T e A, duas ligações cada uma. E G e C, 3 ligações. Então, na verdade, o T e o A sempre ligam com duas pontes de hidrogênio. E o G e C com 3. Significa que se eu tivesse que partir essa molécula de um lado ou de outro, a gente vai ter que achar nesse lado para poder abrir e separar o lado verde do lado roxo, qual é o lado, qual é a ponta que vai ter uma quantidade maior e significativa de adeninas e timinas em sequência, ou seja, que elas se ligam em grande sequência, tipo até um monte. Daí seria mais fácil a gente romper. Nesse caso aqui, se eu tivesse que escolher o lado da esquerda ou o lado da direita, o lado da esquerda tem TA já é mais fraco, eu já começaria por ali. Então, nesse caso aqui, esse é o primeiro tipo de ligação que nós encontramos nessa molécula antiparalela helicoidal. Nesse caso aqui, a gente ainda tem o segundo tipo de ligação. Porque, por exemplo, se eu pegar o DNA, em vez de colocar ele deitado, como ele está aqui, colocasse ele de pé, eu tenho aqui um dos lados, como se fosse o lado roxo, e aqui o outro lado, como se fosse o lado verde. Então, eu não sei aqui nesse desenho quem é que é quem. Não sei que base nitrogenada é essa nem essa. Mas eu sei que se tem duas ligações de hidrogênio no meio, tem que ser uma adenina e uma timina, de certeza absoluta. Ainda, sei que aqui no meio, se tem 3 ligações, de novo, é a guanina com a citosina. Isso é certo. Aqui embaixo também, são 3 ligações, é uma guanina com a citosina. É certo. Então, o que liga os dois lados opostos da molécula de DNA, ou seja, um lado com o outro, é, na verdade, ligações de hidrogênio, as pontes de hidrogênio. Agora, como é que eu ligo esse T nesse C, ou esse A nesse G, por exemplo? Como é que eu ligo esses aqui? Como é que eu ligo os verdes entre si? Então, quando a gente faz a ligação, a gente deve lembrar que aqui, nos nossos nucleotídeos, tem um fosfato, uma pentose e uma base. Então, entre esse fosfato e essa pentose, existe uma ligação. E entre essa pentose e o fosfato de baixo vai ter outra, que é isso aqui. Essa ligação para cá, essa ligação para cá. Então, esse fosfato que está aqui, ele faz uma ligação vermelha éster para cima e uma ligação preta para baixo, éster para baixo. Então, como um fosfato faz duas ligações do tipo éster, nós chamamos essas ligações aqui de ligações fosfodieéster. Então, as ligações do mesmo lado são fosfodieéster. As ligações entre os lados opostos do DNA, ligações do tipo ponte de hidrogênio. Então, nesse caso, isso garante a estruturação e a manutenção do nosso DNA. Para ele poder ficar enroladinho desse jeito aqui e manter também as formas da cromatina, nós podemos ter proteínas que ajudam a segurar daí nesse caso, não são só ligações. Essas proteínas que mantêm a estrutura íntegra do DNA são chamadas então de histonas. Essas histonas são as responsáveis
por garantir ou manter a estrutura de funcionamento e física que o nosso DNA vai ter. Então, além dessas estruturas e desses tipos de composições de ligações que nós temos no DNA, a gente ainda tem uma outra coisa importante, que é as proporções de cada base nitrogenada, as proporções de cada um dos nucleotídeos que a gente vai ter. Então, primeiro, quando a gente pega um pedaço que nem esse aqui, que é um DNA duplo, a gente sabe de uma coisa que é importante, que se eu tenho de um lado A, do outro lado tem que ter o T. Se eu tenho do lado um G, do outro lado tem que ter um C. Isso é certo. Sendo assim, percentuais de adenina e timina têm que ser iguais, ou muito parecidos. Tipo, se tiver 12,04 de adenina e tiver 11,98 de timina, tu considera como certo. Tá? Aí, porque é um número muito próximo e é percentual, né? O percentual de guanina e citosina também tem que ser idênticos, por causa disso aqui. Então, um teste bem simples, tá? Nesse pedacinho que eu fiz aqui, nesse DNAzinho, a gente vai ter um número X de adeninas e, teoricamente, o número de timinas tem que ser exatamente igual. Então, vamos fazer uma contagem aqui, certo? Nós temos 1, 2, 3, 4 vezes que aparece a adenina. Então, vamos botar aqui, ó, 4 vezes a adenina. Aí eu vou contar as timinas agora para ver se bate o número, ver se fecha. Nesse caso tem 1, 2, 3, 4 vezes que aparece a timina. Valores de adenina e timina exatamente iguais, exatamente idênticos. Segundo, vamos ver agora as guaninas e citosinas, se os valores de guanina e citosina também são iguais. Então nós vamos ver aqui, ó, citosina, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 citosinas. Vamos contar agora as guaninas. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 também. Então, fecha a proporção. Quem descobriu essa regra foi um cientista que deu nome para a própria proporção, chamada então de regra de Chargaff. A regra de Chargaff propõe que todas as vezes que a gente fizer uma contagem de nucleotídeos em um pedaço de DNA duplo, deve haver uma proporcionalidade entre adeninas e timinas e guaninas e citosinas. Só que, e se eu somar todas as bases que são púricas, como elas obrigatoriamente têm que se ligar com bases pirimídicas, e eu fizer uma divisão, tem que dar 100%. Tem que dar 1. Então, vamos fazer um cálculo aqui dessas proporções. Somando a quantidade de adeninas e guaninas que nós achamos. Adenina mais guanina seria, nesse caso aqui, 9, que são 4 adeninas mais 5 guaninas. Quando a gente divide isso aqui pela quantidade de timinas mais citosinas, vai ter timinas. São 4 timinas mais 5 citosinas. Se eu fizer esse cálculo aqui, vai dar 9 dividido por 9, ou seja, fecha o que é o 100% da nossa molécula. Então a gente deve cuidar, porque quando o cara te dá, por exemplo, uma fita de DNA, mas dá só um dos dois lados e não dá os dois, tipo, te dá só o roxo e não te dá o verde, nesse caso, a regra de Chargaff, ou seja, as regras das proporções, nunca irão valer. Até pode ser que aconteça de dar certo, mas aí nós não temos certeza. Então, não dá para levar em consideração, isso não necessariamente vai dar certo. Então, só dá certo a regra de Chargaff quando a gente tem DNA de fita dupla. Comparando as moléculas de DNA e RNA, agora a gente vai ver que o RNA é um tipo de molécula bastante parecida com o DNA, mas as pequenas diferenças que o RNA tem em relação ao DNA fazem toda a diferença na hora de entendermos como se dá o metabolismo de funcionamento do material genético. Então, começamos pela estrutura do RNA. O RNA, na verdade, é composto por agora ribonucleotídeos, enquanto o DNA é composto por desoxirribonucleotídeos. A diferença está no carboidrato, que é a pentose. No caso, em especial, da molécula de RNA, nós vamos ter agora uma ribose, enquanto que na molécula de DNA era uma desoxirribose. Então, essa molécula de ribose, ela tem a fórmula C5H10O5. No caso da molécula de DNA, era C5H10O4, que significa uma desoxigenação, a perda de um oxigênio. Então, nesse caso aqui, fosfato ribose, é uma pentose com 5 carbonos, e mais a base nitrogenada. Então, graças a esse oxigênio a mais, uma das bases nitrogenadas que ligava para montar a molécula de DNA não liga mais,
que era a timina. Então, no lugar dela entra uma outra molécula, um outro segmento de nucleotídeo, que é uma base nitrogenada de tipo uracila ou uracil, representada pelo U. O resto continua exatamente igual. Então, o A continuaria ligando com o T, mas agora vai ligar com o U porque o T não existe mais. Então, o A é base púrica, o U é pirimídica. E o G e o C continuam exatamente a mesma coisa. Por isso que os nucleotídeos do RNA são chamados de ribonucleotídeos e não de desoxirribonucleotídeos, é por causa dessa pentose. Então, como nesse caso, o RNA é uma molécula mais simples, que apresenta uma estrutura mais simplificada em relação ao DNA, ele nem chega a ter aqueles dois lados, as fitas duplas antiparalelas que se enrolam, né? Ele tem apenas um lado. Então é só um dos lados que vai do sentido 5' para o 3' e que apresenta também aquele modelo helicoidal. Também é uma mola, tá? Sendo assim, esse RNA ele adota outros tipos de papéis, outros tipos de atividades. Nesse caso em especial, a gente vai ter como papéis principais a função de fabricar proteínas. Só que para ele poder fabricar essas proteínas, ele vai pegar informações do DNA dizendo que tipo de proteína deve ser fabricada. Sendo assim, o que acaba acontecendo então é que a síntese proteica obedece uma sequência de ordens, aonde nós vamos ter, primeiro, dos RNAs, o primeiro tipo chamado RNA mensageiro, segundo, um RNA ribossômico e o terceiro, um RNA transportador. O RNA mensageiro, ele na verdade vai ter informações vindas diretamente do DNA para dizer que tipo de proteína a gente deve fabricar, ou seja, o que nós devemos formar de proteína. Então o mensageiro traz uma mensagem diretamente do DNA. O RNA ribossômico, que é o segundo, ele na verdade ele vai ler o mensageiro e vai dizer, pode deixar para mim que eu monto. Então na verdade o ribossômico é o que constrói a proteína, lê o mensageiro e monta a proteína. Então na verdade o RNA ribossômico ele monta os ribossomos, que são aquelas organelas celulares que fazem a síntese proteica, é realmente quem monta a proteína. Só que para montar uma proteína, a gente não pode esquecer que existem unidades que são necessárias para construir uma proteína. É como se a gente fosse montar um muro e precisa de tijolos. Então, nesse caso, os tijolinhos que montam as proteínas são chamados de aminoácidos. E são esses ribossomos que vão pegar os aminoácidos e vão colando um no outro. Mas para que os ribossomos possam fazer esse tipo de papel, então é necessário que alguém leve até o ribossomo esses tipos de unidades, esses aminoácidos. Então, quem leva até o ribossomo os aminoácidos é o RNA transportador. Existem vários RNAs transportadores que vão ficar soltos pelo citoplasma da célula, cada um ligado a um aminoácido, e cada vez que o ribossomo diz que tipo de aminoácido ele precisa, o RNA transportador adequado vai lá e leva até o local aquele pedaço que é necessário. Sendo assim, o RNA transportador carrega aminoácidos, o RNA ribossômico cola os aminoácidos um ao outro e lê o RNA mensageiro para saber quais são os aminoácidos que devem ser colados um depois do outro. Sendo assim, nós sabemos que para fazer as ligações agora, a gente tem que seguir um modelo parecido com o que tinha do DNA, senão as linguagens do DNA e do RNA não são parecidas, elas não vão servir para informar a mesma coisa, elas precisam coincidir. Então, não esqueçam que agora nós vamos tirar informações do DNA e transformá-las numa linguagem nova, que é a linguagem de RNA. Esse processo de passagem aqui é uma síntese de RNA, uma montagem do RNA a partir das informações do DNA. E só depois é que os RNAs, o mensageiro, o ribossômico e o transportador, vão fazer as proteínas. Então, como é que isso acontece? Bom, o nosso DNA, nas células humanas, tem 46 cromossomos, 46 filamentos de DNA. Eu não vou copiar todos eles, porque eu não preciso fabricar tudo, eu preciso fabricar alguma coisa. Então, a gente copia só o pedaço que nos interessa. Vamos supor que nós temos então um DNA que tem um lado vermelho, do 5 para o 3', e um lado preto, que vai do 5 para o 3'. Não é dos dois que a gente gente precisa de um dos lados. Algum deles. Qual? Algum. Nesse caso aqui, eu fiz de conta que o lado que a gente precisa é o vermelho. Se nós precisamos do lado vermelho, e o vermelho vai ser utilizado como um modelo para a gente construir o RNA, esse vai ser chamado DNA molde. Então eu separei aqui o nosso DNA vermelho do DNA preto, só para usar aquele ali como modelo, depois ele se liga de volta. Então, quando acontece isso, nós vamos reescrever as informações, só que agora com uma linguagem de RNA. Sendo assim, esse processo para reescrever chama-se transcrição ou síntese de RNA. Quando a gente vai fazer isso aqui, então eu separo o A, o G, o C e o T. Então aqui, A, G, C e T. Vai de novo do 5, do que está sendo montado, para o 3'.
Então agora nós vamos construir isso aqui ligando o A com o U, porque lembra que nós estamos montando o RNA. E para o RNA não existe timina, e sim existe uracila. Então quando a gente for fazer isso aí, o A em vez de ligar com o T, vai ligar com o U, que é a uracila, o G continua ligando com o C com G, o C com G, e o T sempre ligou com A, e sempre vai ligar com A. E o A ainda existe para o RNA, então o T liga com A. Só que agora, todo esse pedaço em azul, ele em vez de ter pentoses do tipo desoxirribose, ele vai ter pentoses do tipo ribose. Então, esse pedaço aqui vai ser o RNA. Dos três, normalmente aquele que é fabricado sempre de emergência e de última hora, é o mensageiro que diz assim, temos que fabricar tal proteína. Então, esse ele é sempre fabricado por último. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que nós vamos ter um RNA mensageiro, ou um transportador, ou um ribossoma, mas é um RNA de certeza. Nós temos o DNA que é modelo, que é o molde. Então, logo, esse azul tenha sido formado, ele se desprende do vermelho, e o vermelho volta a se enroscar com o lado preto, e volta para o original. Só que aí, a partir desse momento, esse mensageiro vai começar o papel dos RNAs, fazer a síntese proteica. Então, quando a gente analisa o todo, na verdade, o todo ele consiste em tirar as informações do DNA e transformar em proteínas. Sendo assim, existe uma série de atividades metabólicas realizadas pelo DNA, realizadas pelo RNA, até transformar isso em proteína. Há o conjunto de reações metabólicas do material genético, que transforma todas as informações contidas no DNA em proteínas, dependendo da proteína que tu precisa, o teu corpo vai trabalhar de maneira diferente, mas vai. Ao conjunto total de transformações, nós damos o nome de código genético, que significa, é a maneira de fazer proteínas, é a sequência de passos para montar uma proteína. Então, a sequência dos passos todos é chamado código genético, ou por muitos anos foi chamado de o dogma central da biologia celular, que significa o segredo de como as coisas funcionam. Hoje é isso que a genética estuda em grande quantidade para tentar mexer nos mecanismos de funcionamento dos seres vivos. Por que a gente tenta aprender aqui para poder usar nos outros seres vivos? Porque esse código genético, que essa maneira de fabricar proteínas, ela é universal. Nós sabemos fazer, as bactérias sabem, os vírus sabem, os protozoários sabem, as plantas sabem. Por isso que eu consigo pegar uma informação genética que está numa planta e introduzir em outra. Ou pegar a informação genética, por exemplo, de um bicho e introduzir em outro. Ou, por isso que os vírus, tipo o Covid-19, que entra dentro do nosso corpo, ele sabe como fazer para parar determinados mecanismos genéticos, porque o mecanismo que ele usa para poder fazer as coisas dele é igual ao nosso. Então, não quer dizer que as informações genéticas sejam idênticas. A sequência de letrinhas do DNA ou do RNA dos vírus não é igual à nossa, mas a forma de fabricar proteínas é a mesma. Então, ele entra e manda o teu sistema fazer as coisas para ele, por isso que a gente acaba sofrendo quando tem uma virose. Então, se a sequência total de passagem de informações do DNA até proteínas se chama código genético, cada uma das etapas tem nomes diferentes. Então, a primeira etapa é quando uma molécula de DNA fabrica mais DNA. Essa etapa é chamada de replicação, porque ela faz réplicas, que ela faz cópias. Ou também chamado de duplicação, porque de um DNA tu passa a ter dois, exatamente geneticamente iguais. Ou também chamado de autoduplicação. Tá? É o processo número 1, que é quando o DNA fabrica mais DNA. O segundo processo, que é quando a gente tira as informações do DNA e converte em informações de RNA. Esse é o processo que a gente estava vendo aqui, ó, nessa passagem. Quando a gente tem esse processo de passagem de informações do DNA para RNA, a gente está montando o RNA ou sintetizando o RNA. Só que isso acontece numa linguagem nova. Portanto, essa passagem é chamada de transcrição ou síntese de RNA, que é a montagem da molécula do RNA. Então, quando acontece isso aqui, a transcrição, que é o processo de fabricar o RNA, ela sempre é fabricada com uma finalidade, transformar isso em proteínas. Então, logicamente, o processo 1, ele pode acontecer isoladamente, independente, sem o 2 e o 3 acontecerem. Agora, quando acontecer o 2, com certeza absoluta, o 3 vai acontecer logo depois. Então, nesse caso, se acontecer o 2 e a gente monta o RNA, naturalmente nós vamos fazer o processo número 3, que é quando a gente começa a montar as proteínas, e vai fazer a síntese proteica. Então, o 3, a etapa 3, é chamado de tradução ou síntese de proteínas, síntese proteica. Então, porque a gente está agora traduzindo para a célula dizendo, ó, o que o DNA queria, na verdade, era fazer tal coisa. Então, tá aí, montamos. Então, quando acontece isso, esses 3 processos são processos em que o primeiro processo acontece dentro do núcleo da célula.
certo? Só não vai acontecer dentro do núcleo se não for uma célula com núcleo, tipo se for uma bactéria que é procarionte e não tem núcleo, senão todas as outras vai ser dentro do núcleo. Quando a gente tem o processo número 2, como a gente está tirando informações do DNA e o DNA fica dentro do núcleo, esse também tem que ser dentro do núcleo. Então, o processo 1 e o processo 2, ou seja, a replicação e a transcrição, acontecem dentro do núcleo. Só o processo 3, que vai depender de montar moléculas maiores, mais longas, esse depende de mais espaço. Então, esse todinho vai acontecer dentro do citoplasma. Sendo assim, a gente consegue ver e analisar cada um desses processos separados por momento em que está acontecendo, ou seja, por etapa, né? E por setor, aonde que ele ocorre. Então, dá para separar temporalmente, que é quando que isso acontece, e também dá para separar não só pelo tempo, mas também pelo espaço onde está acontecendo. Então, tu dá para dizer assim, neste momento está acontecendo duplicação, nesse momento está acontecendo tradução, e depois a parte, então, de transcrição, se for o caso. Então, quando acontece isso, a gente pode separar por tempo e por espaço cada uma dessas etapas ou atividades, que serão estudadas agora uma a uma. Cada uma delas, quando, aonde acontece e para que cada uma delas serve.